Estes são os assuntos que um homem chamado Robert L. Ripley nos desafiou em Acredite se quiser. Acredite se quiser. Com Catherine Sherman. Distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira Herbert Richards. As doenças e a degeneração do homem em seu estado físico, suas faculdades físicas. E para essas três questões, esses três problemas, nós temos três soluções. E a expiação, irmãos, é o resumo desses três processos através do qual Deus vai reunir a família humana à família celestial e eliminar a separação entre o povo e ele. Agora, no santuário nós temos três compartimentos. O pátio, aí nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. E nesses três compartimentos, nós temos essas três fases do ministério de Cristo para fazer expiação pelos pecados de seu povo, ilustrado. O lugar santo e o lugar santíssimo era a estrutura em si do tabernáculo, mas o pátio era o início da fase que ilustrava a expiação. E no pátio acontecia o quê? O holocausto dos sacrifícios, que era uma representação da morte de Jesus na cruz do Calvário, e isso elimina ou soluciona quais dos problemas anteriormente mencionado? A condenação à morte. Isso fornece a justificação. Nós não temos condições de pagar o preço dos nossos pecados, a não ser que nós mesmos morramos, porque os reclamos da lei do pecador é o quê? A morte. Portanto, sem o sacrifício de Jesus, sua morte em meu lugar, e pela fé aceitar os méritos dele, para que sua justiça seja imputada na minha conta, eu não tenho esperança. O meu destino é morte eterna, porque é a única forma de satisfazer as exigências da lei de Deus que foi quebrantada. Então, mesmo a minha obediência, ela não vai remediar ou solucionar este problema. Portanto, eu preciso do perdão, que é encontrado no pátio. Jesus, quando ele viveu aqui na terra, 2000 anos atrás, e quando ele viveu uma vida perfeita, e ele morreu o sacrifício perfeito em prol do homem, ele cumpriu a fase ilustrada no santuário terrestre pelo pátio. Existe um pátio no céu? No santuário celestial existe um pátio? O que os irmãos acham? Não. O pátio era uma representação da terra. E o ministério de Cristo aqui. Sua vida e sua morte. Agora, no santuário celestial, existe o lugar santo e existe o lugar santíssimo?
existe. Se nós temos dúvida a respeito disso, irmãos, nós não deveríamos ser adventistas do sétimo dia, porque essa igreja ela foi fundada sob esta verdade, que em 1844, no dia 22 de outubro, Jesus passou no lugar santo para o lugar santíssimo no santuário celestial. Então, o pátio no santuário terrestre era uma representação da vida e da morte de Jesus. Aí nós temos o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora, a morte de Jesus foi o direito que Deus comprou para salvar o homem. Não é a salvação do homem. Inclusive, na parte de sábado, eu diria para os irmãos, quem tem suas lições, para fazer apenas uma adição de uma frase no primeiro parágrafo, o único parágrafo do sábado. A primeira sentença que diz o sacrifício de Cristo, quantos têm a lição? Os irmãos estão acompanhando? O sacrifício de Cristo, os irmãos encontraram? O sacrifício de Cristo provê quanto? Tudo que precisamos para a salvação. Eu concordo com uma adição. O sacrifício de Cristo e sua intercessão no santuário celestial provê tudo o que precisamos para a salvação. Ou o sacrifício de Cristo provê quase tudo que precisamos para a salvação. Porque a salvação, irmãos, depende inteiramente de sua obra intercessória no lugar santíssimo. Agora, poderia estar correto se dissesse o perdão. Aí sim, o sacrifício de Cristo provê tudo o que precisamos para o perdão. Os irmãos entenderam a diferença que eu coloquei? Ficou alguma dúvida? Eu posso repetir. Salvação não é perdão. Perdão não é salvação. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário provê tudo o que precisamos para o perdão. A salvação depende de mais do que o que Cristo fez na cruz do Calvário. A salvação depende de o seu trabalho de morrer como substituto na cruz do Calvário pelo homem, depende de sua ressurreição, sua obra no lugar santo e também sua obra no lugar santíssimo. Isso é ilustrado no santuário terrestre. Quando é que a expiação era feita? No ano dos judeus. Era feita diariamente, quando o cordeiro vinha e era degolado no altar? Não, era feito no dia da expiação. Que tem seu cumprimento quando? A partir do dia 22 de outubro de 1844, no lugar santíssimo. Então, o sacrifício de Cristo provê tudo o que precisamos para o perdão. Agora, sem a sua ressurreição, sua morte não iria salvar ninguém. Sem ele ressuscitar, subir aos céus e interceder pela raça humana, o seu sacrifício não seria o suficiente para salvar o homem. Os irmãos compreenderam isso?